Olá, eu havia prometido um grande segredo, e é exatamente isso o que eu farei. Falta pouco tempo para o lançamento do reboot do filme Homem de Preto. Na verdade, reboot não, continuação, desculpe. Mas uma coisa que vocês devem saber é que, sim, eles existem e eu sou um deles. Desculpa, mas isso é verdade na lata. Sim, porque em 1950 o governo criou a Organização dos Homens de Preto para entrarmos em contatos com aliens diretamente. Acharam que era uma brincadeira, menos os aliens, que entraram em contato conosco em 2 de março de 1961. A partir daí, vários aliens refugiados vivem entre nós. Você deve ser um. Desculpa, eu não sei quem você está assistindo, mas você possivelmente é um e já sabia desse segredo há muito tempo. Agora eu mostrarei arquivos de vários acontecimentos do passado dos Homens de Preto, incluindo coisas que vocês não sabiam sobre a nossa empresa. Vamos começar. Vocês provavelmente conhecem os Homens de Preto dos filmes, porque a empresa da Marvel Studios descobriu a gente. Deu um trabalho pra gente neuralizar esse povo. E pra quem não sabe, neuralizar é apagar a memória dos alienígenas. Exatamente. E, tanto nos filmes quanto na vida real, as lendas dos Homens de Preto são agentes J e K. Vocês conhecem o J, o grande lendário J, pelo Will Smith. Sim, ele é mais conhecido hoje em dia por interpretar o gênio. Antigamente ele era conhecido por um maluco no pedaço. Mais lendário que o J, sem dúvida, é o agente K, interpretado pelo Tommy Lee Jones. Infelizmente eu não poderei mostrar fotos da vida real porque somos confidenciais. E por isso eu vou começar resumindo vários assuntos dos arquivos do mundo sobre os Homens de Preto. Vou falar dos lendários agentes J e K. O agente K já era bastante conhecido na agência Homens de Preto, que só existia em Nova York. Ele estava prestes a se aposentar e por isso chamou James, um policial da polícia de Nova York normal. Ele acabou de presenciar um belo contato com alienígenas, sabendo de uma invasão terrestre. Ao mesmo tempo que James era recrutado como um agente J, eu no caso sou o agente R. Uma raça alienígena que se chamava superior, chamado insetos, invadiram a Terra e invadiram o corpo de um pobre inocente chamado Edgar. Deu um trabalho, mas o recrutamento de J deu certo. Conseguiram derrotar junto com a minha amiga que havia investigando o Homem de Preto há muito tempo. Eu nem preciso dizer o trabalho de neuralizar essa pessoa. Bom, a agente J seguiu com essa nova agente, enquanto o K voltou para sua vida normal e esqueceu completamente dos Homens de Preto. O tempo se passou e J dispensou a outra agente, que eu não poderia dizer o nome porque eu não lembro de tudo dos arquivos. Depois de várias tentativas de parceria e fracasso, o J recebeu um aviso de uma nova raça alienígena que entrou na Terra há vários anos antes daqueles acontecimentos, levando ele a tentar desneuralizar o agente K, porque o caso foi um erro do agente K no passado. E o que eles precisavam era de uma tal luz, e sim, conseguiram mandar a luz para o outro planeta direitinho. Alguns anos depois, houve a morte do chefe da agência, o agente X, interpretado pelo David Rashid. Quem assumiu foi a agente O, que a atriz é chamada de Emma Thompson. E mais uma coisa, pra quem não sabia da história da Marvel, tem tudo a ver, já que o ator que faz o K também é conhecido pelo filme Capitão América. Aprenda com isso. K estava muito estressado e realmente com a frieza que todos os Homens de Preto, menos o J e o H, vou chegar, quer dizer, esquece. Tem. Por exemplo, eu tenho que ser sério quando eu sou um desses. É difícil esse trabalho. E uma coisa muito interessante é que a estátua de Nova York é um enorme neuralizador. Coincidente com a luz. Sim, a luz de outro planeta. Acabaram tendo que apagar a memória de toda Nova York. E deu certo. K
E os outros agentes não queriam contar nada para o agente J naquele exato momento. Então, J, após tentar descobrir, teve uma briga, uma discussão gigantesca com o K. Mas o que ele não esperava é que no dia seguinte, o K quase não existiu. Era como se ele tivesse morrido numa missão em Cabo Canaveral em 1969. O alienígena, Boris, o animal. J acaba viajando no tempo para impedir que o seu companheiro seja morto por Boris, o animal. Interessante ressaltar é que o botão vermelho não existia naquela época. Ou você morria na missão com aquela máquina de antigamente, ou essas coisas. Ou o neuralizador não carregava e várias pessoas sabiam sobre os alienígenas, o que gerou várias teorias da conspiração, levando a Marvel a escrever histórias sobre nós, Homens de Preto. Ninguém é perfeito, gente, desculpa. Então, eles acabam achando um alienígena que pode ver o passado, presente e futuro em múltiplas realidades. Exatamente. Com a ajuda dele, eles conseguiram derrotar os dois Boris. Um deles era do futuro e outro do passado. E nesse momento, agente J acaba descobrindo que o seu pai, sim, quase foi um homem de preto, se não fosse morto por Boris, o animal. Prova que outra realidade é que J já estava destinado a ser um homem de preto. Eu preciso dizer que o Will Smith, todos eles fizeram um trabalho incrível, fazendo uma produção fiel à história real dos Homens de Preto, ainda mais baseado nas comics da Marvel. Eu preciso dizer que o trabalho deles nessa franquia foi sensacional. E neuralizamos todos aqueles que trabalharam com esse filme. Sim, tivemos que fazer isso logo depois que o filme lançou. Pareceu mais uma finância que foi entregada para a Sony. Mas infelizmente não foi o suficiente, já que alguns anos atrás algum imbecil não neuralizou alguém dentro da Sony, o que levou a Homens de Preto Internacional. Os Homens de Preto agora sim trabalham internacionalmente. Por exemplo, eu sigo a filial dos Homens de Preto aqui do Brasil. E a ideia dela ser internacional agora surgiu quando... Eu tenho até vergonha de falar, gente, desculpa. Depois daquele caso do ET de Varginha. Nós da filial do Brasil ainda estamos tentando reparar esse erro, só que infelizmente ela se alastrou por todo o país e ainda estamos tentando neuralizar todos os brasileiros presentes. Se você não é um alienígena, fica de olho. E depois desse erro da parte dos Homens de Preto, eles se tornaram internacionais. Aonde você está nesse momento, independente de onde você está, deve ter um homem de preto perto de você. Bom, e a história desse novo filme? Existe um agente infiltrado nos Homens de Preto bem quando ela se tornou internacional, que foi o ocorrido logo depois dos Homens de Preto se tornarem internacionais por motivos que eu acabei de falar aqui. Aqui, nesse período, a agente M queria entrar nos Homens de Preto por ter um incidente na infância e não foi neuralizada. Assim como eu vi um OVNI passando em cima da minha casa, aí hoje em dia eu fui procurar os Homens de Preto, eles me aceitaram. Oh, beleza. Preciso falar uma coisa. Ninguém é perfeito. Às vezes a gente esquece de Às vezes a gente esquece de neuralizar algumas pessoas, como eu e a gente M. E é nisso que dá. E aquele pessoalzinho da Sony que a gente não neuralizou da última vez, quando acabou a franquia dos Homens de Preto. Sim, demos uma de imbecil. Mas voltando para a história do filme, a agente M foi convocada pelo caso que tem um agente disfarçado. E com isso ela vai precisar da ajuda do agente H. E o ator que faz o agente H é o Chris Hemsworth. E eu deixei pra falar desses dois agentes aqui porque os dois são conhecidos pelo mesmo filme, Thor Ragnarok e Vingadores Ultimato. A Tessa Thompson vocês devem lembrar como Valkyria. Já o Chris vocês devem lembrar como Thor. Bom, nós da gente Homem de Preto dessa vez vamos nos esforçar e não nos cansaremos dia e noite depois que esse filme for lançado para neuralizar toda a empresa de vez sobre essa franquia e acabar não tendo mais, infelizmente, para vocês. Mas agora, eu preciso falar de uma coisinha. O que eu estou esperando? Os Homens de Preto ainda estão bastante confiantes para esse novo filme da franquia. Agora, eu só peço que me desculpem. Olha, eu realmente sinto muito pelo que o Storm vai fazer. Sinto muito, mas não lembraram disso por muito
Agora sim. Desculpem, normas da empresa. Adeus. Agora sim. Fui.